E aí, comandante, seja bem-vindo a mais um Café com o Comandante. E na série Café com o Comandante, eu respondo as suas perguntas aqui no YouTube. Como funciona? Imagina que você tivesse a oportunidade de sentar comigo e tomar um café. E durante esse café você tivesse a oportunidade de me fazer uma pergunta. Exatamente isso, Café com o Comandante. Eu tô aqui, ó, tomando meu café, imaginando você aí tomando o teu café, eu vou responder a tua pergunta. Para você ter uma pergunta a tua respondida é simples, é só você rolar essa página aqui mesmo, deixar a tua pergunta, o pessoal da minha equipe vai escolher a pergunta e vai responder. E para você ser avisado que eu respondi a tua pergunta é muito simples, se inscreve no canal, ativa o sineta. Por que você ativa a sineta? Porque quando eu responder, o YouTube te avisa que eu respondi uma pergunta. Aí você corre lá para ver se a tua pergunta, e hoje eu tenho 3 perguntas muito massa para responder aqui, então toca a vinheta. Show de bola! A primeira pergunta que eu vou responder aqui é do Pedro Lopes. O Pedro Lopes perguntou assim: bom dia, Marcelo, tem uma lanchonete focada em salgados, hoje com 12 funcionários, a maioria é balconista e cozinheiro. Como faço para trazer o hábito de leitura para dentro da empresa? E quais livros posso começar distribuindo, sem que assuste eles e tenha conteúdo que nos ajude a organizar a empresa? Boa pergunta, Pedro, muito boa pergunta mesmo. Olha, eu comecei a instituir esse hábito aqui de leitura já faz bastante tempo nas minhas empresas. Então, como que a gente fez? Primeiro, escolhe um livro, né, para dar um pontapé. Um livro que seja de interesse comum, que todo mundo, enfim, um livro neutro, por exemplo, como, né, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ou alguma coisa falando sobre sucesso, para criar neles o hábito de ler. Então, como que eu fiz? Você tem 12 funcionários, eu compraria, né, 13 livros, o teu e para cada um dos funcionários, daria para os funcionários e explicaria que aquilo lá é focado no desenvolvimento deles como pessoa. Um livro neutro, não está falando de negócio, está falando do desenvolvimento pessoal. E aí a gente faz utilizando, né, o método Kumbuka. Eu conheci o método Kumbuka lendo o livro Verdadeiro Poder, do professor Vicente Falcone. Deixa eu ver se ele está aqui. Esse livro aqui, ó. Inclusive, eu comecei fazendo Kumbuka com esse livro. Ele é um livro mais técnico, é um livro sobre gestão. E eu comecei lendo esse livro com o meu time de gestão. No livro, O Verdadeiro Poder, ele ensina como fazer o método Kumbuka. Mas é muito simples, né? Reúne os funcionários, fala que você vai fazer como se fosse um clube do livro, tá? Todo mundo tem que ler um capítulo a cada 15 dias ou uma vez por semana. Aqui no IAG a gente faz a cada 15 dias, na Luma a gente faz uma vez por semana. Então cada um tem que ler um capítulo uma vez por semana e aí você se reúne com as pessoas para discutir o capítulo, né? Agora tem uma coisa, tem que ver um pouquinho com a cultura da sua empresa. Na minha empresa, quando eu contrato alguém, eu já falo para a pessoa que a nossa empresa é uma empresa de pessoas que gostam de estudar, então a gente contrata pessoas que gostam de estudar, pessoas que gostam de ler. Porque muito provavelmente, se você contratar uma pessoa que não gosta de ler, você pode ter um efeito contrário, né? Então, o que eu te recomendaria? Antes de contratar, né, investigar para ver se a pessoa gosta de ler. Por que eu falo evento contrário? Porque a pior coisa que tem na cultura de uma empresa é uma rádio peão. O que é a rádio peão? É os funcionários ficar falando: onde já se viu, tem que ler, porque não sei o quê, eu venho aqui fazer meu trabalho, o chefe fica exigindo que eu leio. Por que as pessoas vão falar isso? Porque elas não gostam de ler. E aí o tiro pode sair pela culatra. Então não tem a ver só com colocar o livro, implementar e mostrar para as pessoas que aquilo é bom para elas, né? Mas tem a ver de antes de você contratar, você se certificar. Pergunta para a pessoa se ela gosta de ler, se ela lê com frequência, qual foi o último livro que ela leu. Porque senão, se você coloca uma pessoa lá que tem horror ou pavor à leitura, essa pessoa vai contaminar todas as outras, tá? Mas enfim, como eu disse, é simples. Você vai instituir uma data, aqui no caso a gente faz toda quinta-feira, inclusive amanhã, é do mais um capítulo do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, um livro muito legal, e aí todo mundo vai fazer isso daí, tá? E aí a gente segue a metodologia ali do método Kumbuka, que ele é baseado no comprometimento. O que é baseado no comprometimento? Você coloca o nome das pessoas e vai sortear o nome de uma pessoa. Aquela pessoa que foi sorteada, ela tem que estar preparada para falar sobre aquele capítulo. Você vê, para ler um capítulo de um livro, a pessoa vai demorar no máximo 1 hora, um capítulo. Então, se a pessoa lê 15 minutos por dia, né, ela lê um capítulo em 4 dias e ela está pronta para falar sobre aquele capítulo, né? Aí, qual que é a regra? Se a pessoa que foi sorteada não tiver lido ou não estiver pronta para falar sobre o capítulo, não sorteia uma segunda pessoa, né? Pula, vai para outra semana. Por quê? Porque ele é baseado no comprometimento. Então, se a pessoa não tem comprometimento, não dá para ter a reunião. E isso faz com que todas as pessoas estejam focadas em fazer a leitura do livro. Beleza? Bom, vamos para a segunda pergunta aqui. A segunda pergunta é uma pergunta interessante. Ele pergunta assim, ó: Marcelo,
Quem pergunta é o Éder Poitena. Ele pergunta assim, ó, Marcelo, o que na sua visão diferencia denominar empregado de colaborador ou de funcionário? Olha que interessante. Por que algumas empresas chamam de funcionário, outras chamam de empregado e outras chamam de colaborador, né? Parece que é mais bonito você chamar de colaborador, né? Mas quando a gente vai para a etimologia da palavra, eu até puxei aqui uma pesquisa sobre a etimologia da palavra e de todas essas palavras, né? Então, assim, ó, quando eu pego a etimologia da palavra, vamos primeiro do trabalhador, né? Antes de mais nada, é trabalhador. Inclusive, eu gravei um podcast número 100, que fala sobre o trabalho. Se você não assistiu esse podcast, tem um cardzinho dele aqui, ó. É aqui ou é aqui. Enfim, tem um card e aí você pode assistir lá. E lá eu falo, né, sobre também a etimologia da palavra trabalho. Mas olha que interessante, tá? Eu peguei aqui a palavra trabalho, empregado, colaborador e funcionário. Peguei 4 palavras para a gente entender a etimologia e a gente ver as diferenças. De todas elas, a mais cruel, eu acho que é a etimologia do trabalho, tá? A palavra trabalho, a origem dela é de uma palavra chamada tripalium, é uma palavra do latim chamada tripalio, e tripalio é um instrumento de tortura. Então, a palavra trabalho ou trabalhador, ela vem carregado de uma expressão ou de uma energia de tortura. Talvez por isso, muitas pessoas, quando vão trabalhar numa empresa, têm uma visão da empresa como o empregador, né, o chefe, o patrão, explora o trabalhador, porque a própria palavra já vem num contexto de tortura. Eu vejo isso, você não vai nem acreditar, né? Às vezes a gente tem alguns vídeos nossos que a gente impulsiona no Instagram e a gente fala sobre funcionário engajado, a gente fala sobre engajamento. Você tem que ver os comentários desses vídeos. Normalmente um funcionário fala: que engajamento que nada, o patrão paga mal e quer que a gente fique engajado. E aí vem um monte de comentário, principalmente de funcionário ou de trabalhadores que se sentem explorados pela empresa. Então essa palavra tem um contexto muito negativo, né? E é engraçado que a gente ainda tem o Dia do Trabalhador, né? O trabalho, que é uma coisa que deveria dar significado na vida das pessoas, e tem o Dia do Trabalhador, ele normalmente é marcado por o quê? Por protestos, né? Porque é uma palavra que é bem pesada. Porém, as outras 3 palavras, que são empregado, funcionário e colaborador, ela tem significados diferentes. Vamos ver o significado delas, ó. A palavra empregado, ela vem do latim implicare, tá? Sendo que é junto, né? E plicare é de dobrar. Porém, né, a palavra implicare, no contexto de emprego, significa promover envolvimento, uma reunião de interesses. Então, o empregado é aquele, né, quando você tem um empregado, é onde você promove o envolvimento do empregado, uma reunião de interesses. Para mim isso aqui foi surpresa, né? Eu não poderia imaginar que o significado da palavra seria esse. Emprega algo em alguma coisa. Então, quando eu emprego um trabalho, um serviço em alguma coisa, eu tenho uma reunião de interesses que envolve lados diferentes, que envolve o lado da empresa e o lado do empregado. Então esse é o significado da palavra empregado. Aí tem uma outra palavra que tem um significado aqui, que é funcionário, ó. Funcio, né? Funcio é função, tá? Então ela vem de função. Então, funcionário é aquele que exerce uma função, né? E dentro da empresa, as pessoas que trabalham vão exercer uma função. E, por fim, a gente tem a palavra colaborador. E a palavra colaborador, ela vem do latim também, que é collaborare. E aí, o laborare, ó, labor, é do trabalho também, né? Laborare significa trabalhar, mas aí fica a minha pergunta. Se trabalho está ligado à tortura, colaborador, colaborare, laborare é trabalho, então na etimologia da palavra, né, o colaborare significa trabalhar junto, né? Com é junto, laborare trabalho, trabalhar junto. Porém, a palavra colaborare significa trabalhar junto, e trabalhar é sentir dor, porque trabalhar é tortura. Então, teoricamente, na etimologia da palavra, colaborare é pior do que funcionário, porque ó, funcionário é aquele que exerce uma função.
Colaborador vem de colaborar, e laborar vem de trabalho. O trabalho é tortura, né? Trabalhar junto, né? Então é sentir dor junto, essa é tortura. Teoricamente a gente não deveria usar colaborador. Vamos lá, se a gente não pesquisar a etimologia da palavra, colaborador é aquele que colabora. Mas se a gente utilizar a etimologia, né? O labore, o trabalho, né? É tortura. Então não sei se é uma boa usar colaborador a partir de agora. Mas no mundo corporativo, nos treinamentos, as pessoas falam, é melhor chamar de colaborador, porque colaborador é aquele que colabora, do que chamar de funcionário, né? Mas quando a gente vai buscar o significado da palavra, né, não é bem isso. Agora, a palavra que eu gosto mesmo é de time, tá? Time. Né? Então, na etimologia da palavra time, né, pessoas associadas em uma atividade com objetivo em comum. Então, eu gosto de chamar as pessoas do meu time. Né? Nós somos um time. Tanto que uma das prioridades da minha empresa, todo ano é a única que se mantém, é time. Nossa prioridade é o nosso time. A gente olha para o nosso time, que é composto de funcionários, pessoas que exercem uma função. A partir de hoje, eu vou pensar 2 vezes antes de falar a palavra colaborador. E aí, o que você achou disso? Você imaginava que seria algo do tipo? Bom, vamos para a última pergunta. A última pergunta aqui é do grupo New Help. Ele fala assim, fala comandante, dúvidas no pré-vendas, tá? Aproveitando para agradecer por compartilhar seus conhecimentos, ficaram mais claros e hoje minha empresa está muito organizada. Que legal, cara. Fico muito feliz de ouvir isso, tá? Pretendo contratar uma pessoa para o setor de pré-vendas, um novo setor na minha organização. Gostaria de saber se há um melhor momento para contratar. Pode ser home e os valores da comissão são diferenciados? Grande abraço, né, para o time. Obrigado, ó, time. Grande abraço para o time. Que legal. Olha só, nem todas as empresas vão se adequar corretamente em ter um pré-vendedor e um vendedor. Dependendo do que você vende, dependendo do custo do teu produto, né, se for um ticket mais alto, ou se for uma venda consultiva, vale muito a pena você ter um pré-vendedor. Isso surgiu de 5, 6 anos para cá, ou eu fui ouvir falar sobre isso de 5, 6 anos para cá. Eu tenho trabalhado desse jeito nos últimos 2 ou 3 anos que a gente vem trabalhando desse jeito, e isso para o nosso negócio fez uma grande diferença, porque qual que é a sacada de você ter um pré-vendedor e um vendedor? Se você faz uma venda transacional muito rápida, a pessoa compra um negócio, por exemplo, a pessoa entra no WhatsApp da tua empresa e ela quer comprar um bolo. Você não vai colocar um pré-vendedor para fazer perguntas e depois direcionar ela para o vendedor. Você trata ali do assunto na hora, né, e já faz a venda do bolo. É uma venda transacional. Porém, algumas vendas precisam ser consultivas. E quando você tem uma venda consultiva, significa que essa venda ela é mais demorada, né? Ela não é uma venda de impacto que o cara simplesmente vai lá e fala: "Ei, eu quero um bolo". Não, ela é uma venda que o cara precisa de mais informações, precisa saber o que esse produto ou serviço muda a vida dele. Aí compensa você ter um pré-vendedor. Por que compensa ter um pré-vendedor? Porque muitas vezes você vai pegar o teu vendedor numa venda consultiva e ele vai, durante o processo de exploração da metodologia utilizada, ele vai demorar cerca de 45 minutos, 1 hora, dependendo do caso até 1h30 para fazer a venda. Agora imagina se, né, você tem 10 pessoas onde você vai fazer essa ligação e dessas 10 pessoas, 5 pessoas não eram qualificadas para comprar o seu produto. Isso significa que o teu vendedor perdeu 5 horas, 7 horas com pessoas que não têm a qualificação necessária para comprar o produto. É aí que entra o pré-venda. O objetivo do pré-vendedor é facilitar a vida do vendedor. Por quê? Porque não perde tempo. Então, o que o pré-vendedor faz? Uma ligação muito mais curta, de 10, 15 minutos, ele qualifica aquela pessoa que está do outro lado do telefone. Como ele qualifica? Ele vai fazer perguntas para essa pessoa, vai entender se ela tem o perfil do cliente ideal, vai entender se realmente ela tem a necessidade do produto ou serviço, vai entender se ela tem capacidade financeira para pagar para o produto ou serviço e se aquele produto realmente vai ajudar a vida dela. Uma vez que ela qualificou, através de perguntas, aí ela pega e passa para o vendedor. Então, como que funciona normalmente? Olha, vou agendar uma reunião com o nosso especialista, com o nosso estrategista, com o meu diretor, com o meu gerente, e ele vai te explicar direito. E aí o que acontece? O gerente, o vendedor que vai fazer o fechamento da venda, ele pega pessoas que estão prontas no momento da compra, pessoas que estão qualificadas para fazer aquela compra, e ele é muito mais efetivo. Só para você ter uma ideia, quando eu coloquei meu primeiro pré-vendedor, o meu vendedor, que vendia em média R$200 mil por mês, no primeiro mês ele vendeu R$400 mil.
Por que que isso acontece? Porque ele não desperdiça o tempo dele falando com pessoas que não têm a qualificação para fazer a compra. Então, quando você fala qual que é o momento, se teu caixa permite você fazer isso desde já, é o momento de você fazer isso daí, porque você vai ver que você vai ser muito efetivo, sua conversão em vendas vai aumentar bastante, isso vai ser ótimo para sua empresa. Sobre o salário, tá? Sobre o salário. Um pré-vendedor vai depender muito de empresa para empresa, ele ganha uma comissão que não é a mesma comissão do vendedor. Existem maneiras diferentes de fazer essa comissão, né? No nosso caso, a gente faz por pontuação, a gente utiliza uma metodologia criada pela Exact Sales, a gente utiliza um software chamado Spotter, né? E a gente utiliza a tecnologia deles, o modelo deles, tá? Então, um pré-vendedor vai ter um salário fixo, né, em torno de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500, muito, dependendo muito da empresa. E entre salário fixo mais comissão, o pré-vendedor vai ganhar entre R$ 3.000, entre R$ 2.500 e R$ 4.000 por mês é o que ganha um pré-vendedor. Via de regra, né, a aspiração de um pré-vendedor é se tornar um vendedor. E aqui na empresa a gente faz o que a gente chama de rampagem. A gente contrata como pré-vendedor, treina ele como pré-vendedor, e aí a gente vai treinando, quando ele estiver bem afiado, ele vira vendedor, né? E aí o vendedor vai depender do tipo de produto, do teu ticket, do que você vende. Tá? No nosso caso aqui, no caso do EAG, um vendedor, que a gente chama de closer, ele pode ganhar em média de 8 a 10 mil por mês, tendo picos onde ele ganha 12, 14 mil reais por mês, tá? Dependendo da empresa, um vendedor vai ganhar aí mais de 15 mil reais por mês. Dependendo da empresa, ele vai ganhar menos de 8, né? Porque cada empresa tem uma realidade diferente. E a sua comissão é de acordo com a margem que você tem no seu produto, de acordo com o seu produto. Enfim, você precisa olhar seus números para definir isso melhor. Beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha curtido o Café com o Comandante. E se você tiver uma pergunta que você gostaria que eu respondesse para você, já sabe, né? Ó, rola aqui, deixa sua pergunta, minha equipe vai separar e vai mandar para você. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever. Se você não curtiu esse vídeo, curte agora, tá? E deixa sua pergunta, que assim que meu time separar, eu respondo aqui. Não esquece, ativa a sineta, quando eu responder você vai ser avisado. Valeu!